Olá, meu nome é Dr. Cristiano Paiva. Eu estou aqui para mais um episódio do podcast Homens de Sucesso. E hoje eu estou tendo a honra de receber meu amigo, coach, aqui em Manaus, com referência nacional, Carlos Oshiro. Oshiro, muito obrigado pela sua presença. Você que, já vou falar aqui um pouquinho, mudou a minha história, a minha visão na medicina. Você que foi talvez o grande responsável pela minha visão como médico do digital. Muito obrigado, não só pelas mensagens, pelos insights que você me deu, mas por estar aqui hoje falando exatamente sobre o digital no mundo empresarial, na medicina, enfim, nós vamos falar hoje do digital. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Cristiano, eu agradeço novamente esse convite que você fez para mim. Antes, nós tínhamos outro empresário de sucesso aqui também. Então, fico muito gratificado com relação a esse convite que você me fez. Você que já é um médico de sucesso, um profissional de sucesso, um digital influencer e um creator, né? Hoje, o novo nome do digital aqui, criador de conteúdos que agregam para a sociedade. Então, eu tenho muito respeito por você. Eu sei da sua sabedoria, eu sei da sua busca constante pelo conhecimento. Me lembro claramente quando a gente se encontrou lá na Arena do Encantamento, fazendo uma palestra. E aí eu tenho acompanhado esse crescimento. Acompanho você nas redes sociais e eu confesso que eu sou um fã seu também. Você está de parabéns. Muito obrigado. E eu vou te falar, viu, Oshiro? Como um amigo, como um admirador do seu trabalho, mais uma vez eu reforço. Quem virou essa chave foi você, naquela palestra que você fez maravilhosa, que foi realmente o que mudou com o mundo digital, que impactou em tudo, né, Oshiro? Mas assim, antes de falar sobre o digital, um dos temas, né, um dos tópicos desse podcast é falar da história. Porque assim, hoje, o Carlos Oshiro, a Targo, são marcas, né? Então hoje você é uma marca. E é o que a gente sempre discutiu, né? Então assim, quando a pessoa atinge a posição de ser uma marca, então ela percorreu toda a trajetória do digital, entendeu? Consolidou, né, a sua imagem, o seu trabalho. Mas nunca foi assim, né, Oshiro? Existiu um início até fazer uma jornada, que você fala muito, né, sobre jornada, até você chegar ao que você é hoje. Uma pessoa extremamente respeitada no mundo empresarial, no mundo médico, entendeu? Então, eu queria que você falasse isso pra gente. Sabe, doutor, acho que o grande desafio, né, de todo profissional é ser casa de ferreiro, espeto de ferro. Né? E isso eu falo nas minhas palestras, eu falo também nos meus treinamentos, que essa congruência, né? Por exemplo, se você vende saúde, a gente percebe que você transpira a saúde. Isso. Né? Você está malhando no final de semana, você tem um cuidado com a alimentação, então aquilo que você prega e vende, a gente percebe no Dr. Cristiano. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de todo profissional, que é aquele que fala, vende aquilo e as pessoas veem isso nela. Então, eu costumo dizer que hoje, no mundo da nova economia, por trás de um CNPJ forte, tem que ter também um CPF forte. Isso hoje, mesmo. Cada pessoa física, ela pode ser uma marca também. E aí você tem toda uma estratégia de branding, de valor agregado, que você também trabalha muito bem, né? Eu admiro, né, seu cuidado com a sua imagem, e é isso que é o principal ponto com relação quando a gente fala com CPF. E aí eu acho que essa situação dessa construção de marca é o que a gente tem despertado na maioria dos profissionais. Essa quantidade de podcasts, inclusive, que não deixa de ser uma criação de conteúdos com que você vende, e não necessariamente somente com o que você vende, mas colocando o holofote nas outras pessoas. Lógico. Daí eu tenho o privilégio de ter alguns espaços em redes tradicionais, na Rádio CBN, né, na Rede Amazônica, no G1, e o meu papel sempre foi de contar histórias. E aí hoje, quando você se despe do ego também Isso, e importante. joga o holofote para as pessoas, você torna o mundo melhor para todo mundo. Com certeza. Mas fala pra gente, Oshiro, como é que foi assim, a sua virada de chave? Porque como eu te falei, você virou a minha. E quem virou a sua chave? Como é que você realmente enxergou o mundo digital? Como é que ele chegou para você? Entendeu? Nos seus negócios, você sempre foi empreendedor, né? A sua família, né, de empreendedores. Como é que foi?
Bom, pois é. Eu tenho uma facilidade porque a minha formação é marketing. Sou formado em administração com pós-graduação em marketing. Então, sou apaixonado por marketing. Eu tenho muitas ideias. E quando surgiram as redes sociais, essa possibilidade de você ter uma ideia e colocar isso para o mundo da noite para o dia, ou então tive uma ideia agora, eu abro a minha câmera aqui e eu coloco isso para o mundo, cara, eu falei, agora a coisa decola. Com certeza. Então, lá atrás, até antes de não ter as transmissões ao vivo, o que eu fazia? Eu alugava uma rede, um streaming, onde a internet tinha 1 mega de velocidade. Olha só. E eu levava, inclusive, empresários lá na minha empresa, na minha organização, para fazer isso que você está fazendo aqui agora, com toda essa capacidade técnica, né, do estúdio do Márcio Braga. Só que naquela época eu tinha uma câmera que eu comprei, uma Canon, comprei um microfone e a internet era 1 mega, só que eu transmitia ao vivo, porque a sacada era transmitir ao vivo. E eu lembro que quando eu ia transmitir ao vivo, eu pedia para a empresa parar de usar a internet, porque eu ia pegar o cabo dedicado para colocar isso em prática. E dava 1, 2 pessoas ao vivo lá comigo, não era na rede social ainda, era num canal de streaming. E aí, uma era minha mãe, outra era minha esposa. Mas a gente toda semana estava lá. Estava lá, né? Pagando e fazendo investimento. Quando o Facebook abriu para transmitir ao vivo, eu falei, cara, agora é minha praia. Já tem audiência lá, né, das pessoas navegando, agora é minha praia. E ali eu já estava meio que preparado, comecei a colocar conteúdos lá, ninguém fazia isso. E eu me lembro claramente que eu perguntava para algumas pessoas o que eles achavam, e eles indiretamente falavam, olha, eu estou achando legal, mas eu não faria isso. Indiretamente ele falava o quê? Tá meio ridículo, né? Aonde que você vai? Você quer agora ser apresentador de TV, né? E agora você quer entrevistar as pessoas. Você nem jornalista é, então indiretamente eles mandavam essa mensagem. Mas eu, graças a Deus, eu tive uma autoestima muito alta. Eu tenho uma autoestima muito alta. E eu utilizo uma frase que, inclusive, eu levo para os meus mentorados que têm um medo do julgamento. Isso. Enquanto a caravana passa, os cães ladram. Isso. Né? Então, tipo assim, acho que você tem que saber muito o que está por trás da estratégia. E o que é interessante, hoje quando eu falo, né, o que eu faço e as pessoas falam, o Chiro faz. Ah, mas ele tá na Globo, né? Ele é da TV. Só que para eu chegar lá eu paguei esse mico no passado. Né? Então Exatamente. Acho que essa é a grande sacada de você não desistir dos sonhos, mesmo que as pessoas estão criticando. Isso. Ô Chiro, isso aí eu tenho um nome para isso aí que eu acho que você vai concordar comigo. É a questão do propósito, que é algo muito maior. Na verdade não é algo maior, é algo que reúne tudo isso aí. Eu vou te falar um pouquinho de mim. A exemplo de você, eu sempre fui um apaixonado por divulgar conhecimento. Talvez esse seja o meu maior propósito. E não é só para mim, viu, Chiro? Né? Muitas vezes a pessoa fala, mas você está passando isso adiante porque você está ganhando em cima disso. Não, muitas vezes você tira do bolso, como você tirou, como eu tiro até hoje, para você investir em conhecimento que vai chegar muitas vezes gratuito para as pessoas. Entendeu? E o objetivo é disseminar conhecimento. É lógico que quando você dissemina, você se torna visível. Que é uma das coisas que a gente aposta muito, né? Sim. Quem não é visto, não é lembrado. E é isso aí a gente agrega. Mas assim, é para te falar que quando eu comecei também com o Facebook, a mostrar os resultados das minhas cirurgias, fotos com os pacientes, mostrar como é que o paciente era atendido, a felicidade, porque... Eu penso assim, por exemplo, na medicina, Chiro, as redes sociais, elas humanizaram muito a medicina. Só para você ter uma noção, ao ponto das pessoas, quando elas chegam no consultório, elas já conhecem a Nicole, que é a minha filha, elas já conhecem a minha esposa, que é a Suelen, elas sabem onde eu gosto de comer, onde eu gosto de encontrar meus amigos, as viagens que eu faço. Moral da história, aquela conexão, que é outra estratégia que a gente utiliza para realmente pegar o público que se conecta com você. E eu falo que hoje esse público, eles não só são pacientes ou seguidores, eles se tornaram fãs, que é um outro estágio, né, Chiro? Que a gente pode conseguir com a questão da utilização sábia, né, com sabedoria das mídias sociais adequada ao seu segmento, né? Mas uma história, Chiro, que eu não esqueço, foi também quando eu tive a oportunidade de assistir sua palestra
E aquilo ali me deixou intrigado, sabe? E quando eu falo intrigado, intrigado por o bem, né? Quer dizer, eu já tinha uma Incomodado. ideia... Incomodado. Eu já tinha uma ideia que aquilo ali ia dar certo, entendeu? Ainda mais vendo a sua palestra. Falei, olha, eu vou conseguir colocar isso aí para mim, mas eu queria também passar esses insights para outras pessoas. Lembro até hoje, peguei o que eu tinha anotado, pedi uma reunião com você lá na Targo, você carinhosamente me recebeu muito bem e falou assim, olha, Cristiano, assim, eu não me conecto tão bem com a parte médica, mas a sua ideia é uma ideia que tem chance de dar certo, vamos fazer sim o nosso curso. E nós fizemos lá na sua Arena do Encantamento. E que, por incrível que pareça, viu, Chiro? Muitas pessoas, elas mudaram a vida delas. Eu vou destacar um nome que com certeza você acompanha e que ele é grato até hoje. Onde ele me vê? O Thiago Gester. Ele foi um dos nossos alunos e hoje ele faz um trabalho fantástico na rede social e ele agradece muito, tanto a mim quanto a você por isso. Então eu falo o seguinte, que aquele curso lá que... pelo corre-corre que nós temos, acabou que nós não tivemos uma segunda edição, que não impede da gente fazer isso daqui mais um tempo, mas só pelo fato da gente ter gerado esse fruto, eu acho que já valeu. Sim, eu me lembro muito bem desse tempo, né? Nós estávamos começando. Estávamos começando. E é incrível que as grandes fortunas mundiais nesse mundo digital, elas foram criadas em menos de 9 anos. Isso. Enquanto um empreendedor comum lá da velha economia demorava 40 anos para gerar uma fortuna, hoje o digital permite que a pessoa fique bilionária em menos de 5 anos. Só que para isso precisa se acreditar. Eu admiro muito também o seu posicionamento, a busca constante pelo conhecimento, e eu sempre faço uma pergunta para um médico. Né? Agora eu vou passar um pouquinho, eu não perco essa mania, né, de rádio CBN, estava lá inclusive agora. Alguma vez alguém já pediu para ver o seu diploma, doutor? Já pediram. Para ver quais são os cursos que você já fez? Tanto é, Chiro, que eu sou tão cuidadoso quanto a isso, que se você depois tiver curiosidade, quando você entra no meu site, www.drcristianopaiva, tem uma área lá que é específica para estar tudo digitalizado e comprovado. Mas é interessante você me falar isso aí. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, quando você se expõe muito, porque eu falo que é uma faca, como diz, de 2 cortes, né? De 2 gumes. Então, assim, se você se expõe muito, você também está propício ou propenso, né, a ser atacado, seja positivamente ou negativamente. Então, muitas pessoas chegam lá comigo e falam, doutor, eu vi seu Instagram e tal, o senhor fala bastante, o senhor tem muito conteúdo e tal. Aonde foi que o senhor fez sua formação? Então, isso acontece. Então, é importante a pessoa saber que ela vai ter que falar, mas ela vai ter que ter uma retaguarda do que ela faz, o que ela fala. Que é exatamente onde você chegou. Chama-se credibilidade. Porque muitas vezes as pessoas utilizam de forma, no meu ponto de vista, né, inadequadas as redes sociais, elas mostram um produto que elas não têm e depois elas caem no fracasso. E com certeza você sabe de muitas histórias a respeito disso aí. Sim, o que acaba acontecendo? Eu fiz a pergunta, né, do diploma porque o diploma é importantíssimo. Isso. Porque aquilo é a prova oficial de que você tem capacitação para fazer isso. Isso. Né? Só que mais vale um diploma, mais vale do que um diploma, são de repente 2 fotos de frente para a melhor instituição Com do certeza. segmento de medicina que você fez o curso lá. Então, o diploma, às vezes, está escondido, está na sua sala que as pessoas não têm acesso. Isso. E você já expõe isso nas redes sociais. Mas, mais do que um diploma, vale muito essa conexão de que você postou lá, né, numa sala de aula, né, e essa foto vale muito mais, de repente, do que um diploma que está guardado na gaveta. É claro, o diploma é importante. E aí entra aquele choque dos médicos lá da velha guarda, que são muito bem capacitados, têm experiência, têm know-how, mas têm medo do digital. Isso. E aí ele ataca quem usa o digital. Ele fala, olha, tem gente entrando no mercado agora, não faz o que eu faço e ele ganha mais dinheiro do que eu. Então, eu pergunto para o médico, o que impede, então, o senhor de utilizar também a estratégia do digital para dizer que você é bom e que as pessoas já sabem? Então, não é um ou outro, são os dois. Isso. E aí acho que a grande quebra de paradigma para os antigos é que o digital hoje exponencializa
do que aquela situação de ficar 1 a 1. Exatamente. Isso aí vale muito, Oshiro, porque assim, ó, nessa época, quando eu falo nessa época, eu também participei dessa época, tá? Foi antes das mídias sociais. O boca a boca na medicina, ele sempre foi muito forte. Então, é o chamado prova social atualmente, né? Sim. Você tem uma garantia que você fez o trabalho, foi muito bem feito, ao ponto de você indicar outra pessoa. Só que quando você alia o boca a boca com o digital, a sua chance de captar pacientes, ela é infinitamente maior. E eu não esqueço disso, quer dizer, eu tinha em mente que poderia ser assim, mas quando eu assisti a sua palestra, é sério, a chave virou na minha mente. E se eu já fazia algum conteúdo, eu tinha certeza que eu tinha que continuar fazendo. Por quê? Assim como você, Oshiro, me chamaram de ridículo, entendeu? Que não tinha cabimento o que eu estava fazendo. Algumas pessoas, o Thiago, meu irmão, faz medicina, você conhece ele, endoscopista. É meu vizinho lá, inclusive. Exatamente. Oshiro, as pessoas chegavam no Thiago e falavam assim, Thiago, deixa eu te falar. Dá um toque no seu mano, né? Conversa lá com o mano, porque, sinceramente, ele está fazendo um papel ridículo. Sério, o Cristiano sempre foi uma pessoa muito estudiosa, entendeu? Sempre foi muito capaz e tal. Só que eu falava desse jeito, eu nunca imaginei que ele fosse tomar esse caminho tão ruim. Aí o Thiago, quer dizer, a gente, graças a Deus, estudamos muito, passamos muita dificuldade, muito unidos, Oshiro. Hoje a união que eu tenho com o meu irmão é uma coisa tipo assim, se um liga pro outro precisando, a gente para tudo que está fazendo na vida e vai ajudar um ao outro. Isso já aconteceu algumas vezes e eu fico muito feliz. Mas o que o Thiago falava para essas pessoas? Falou assim, olha, o Cristiano sempre teve uma visão diferenciada das pessoas. Então, se ele acredita no que ele está fazendo, pode ter certeza que isso vai dar certo. Oshiro, é impressionante que deve ter acontecido com você. As pessoas que mais criticavam são as pessoas que mais me copiam. É impressionante. Então, isso hoje, para mim, lógico, é uma coisa muito boa. Lógico, eu quero ver todo mundo prosperando. Mas quando você vem com inovação, que você é disruptivo, você passa por essa fase, né, Oshiro? Primeiro você passa por ridículo, aí depois as pessoas aceitam e depois elas te copiam, né? É impressionante isso aí, né? Sim, todo mundo que está na vanguarda, né, doutor? Ele está exposto a se passar por ridículo. Porque ninguém faz, você passa a fazer. Isso. De repente, se todo mundo está usando uma camiseta preta, você passa a usar uma camiseta amarela, eles vão chamar você de aparecido. E isso vale em qualquer tipo de situação. Nós estamos só falando aqui do mundo digital. Então, acho que tem um vídeo que está viralizado do Bill Gates, fazendo uma entrevista, né, com um famoso apresentador da TV americana, e o apresentador tirando o barato dele com relação à internet. A internet estava nascendo naquela época, e aí é visível, né, essa tirada de sarro, né, de pessoas que nesse momento se julgam até mais sabedores, mas na realidade é a ignorância das tendências do que estão acontecendo no futuro. Então, acho que hoje, o que demorava 25 anos para se mudar, hoje se muda muito rapidamente. E a internet e as redes sociais vieram para o quê? Para descentralizar o poder. Isso. Né? O poder das mídias tradicionais, o poder do empreendedorismo, porque qualquer um pode empreender hoje da sua casa, antes você tinha que ter muito dinheiro. O poder de você ter acesso a informação, ao conhecimento, que hoje você pode ter esse acesso na internet. Antes você tinha que comprar um curso caríssimo. Muito. Hoje, né, esse acesso está até gratuito. Então, essa descentralização do poder é o que você que está nos assistindo tem que aprender e tem que colocar em prática. Oshiro, você hoje atende talvez os maiores grupos empresariais do Estado, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua habilidade de liderar e ensinar a liderar, né? Que é o líder, né? Quais são hoje, do empresariado, depois nós vamos falar do que a gente pode aplicar na medicina, mas quais são as principais dores do empresário atual? Aí já vou, como se diz, dividir, na verdade, essa pergunta em duas. Aquele empresário da era antiga, antes do digital, que você vai ter que, como se diz, doutriná-lo para o digital, e aquele que está começando agora já com o digital? Eu acho que a principal dor, primeiro, é o quê? É a falta de conhecimento.
Então, o empresário de sucesso lá do passado, que não busca conhecimento, ele está se apegando ao seu sucesso. E quando você se apega ao seu sucesso, é o primeiro passo para a derrocada. Né? Então, não, eu já estou bem. Eu costumo usar muito o termômetro e a comparação dos tenistas. Isso. Para chegar a primeiro do ranking é difícil. Continuar como primeiro do ranking é mais difícil ainda. Então, quando você chega em primeiro e você está com os louros, né, na sua cabeça, tem que tomar cuidado para não sentar em cima dos louros. E aí eu ouço muitos empresários dizerem que quem entende do negócio dele é ele. E está tudo bem, ele entende do negócio dele. Só que se o ecossistema ao redor do negócio dele muda e ele não entende, o negócio dele sai do mercado, ele nem sabe por que saiu. Então, acho que uma primeira dor do empresário é a falta da busca pelo conhecimento. Segunda dor, o medo da exposição. Então, hoje, quem entende digital, ele entende que ele tem que ser o protagonista do seu negócio. Né? Então, por incrível que pareça, hoje as pessoas conhecem mais o Carlos Oshiro do que até a própria Targo Consultoria. Porque antes o CNPJ, ele tinha que ter dinheiro para anunciar. E somente quem tinha muita grana conseguia fazer e tinha esse diferencial competitivo. Hoje, o dinheiro não é a parte mais importante, é você entender de tecnologia. Isso. Nós estamos utilizando essa tecnologia aqui que antes era privilégio e exclusividade de grandes redes de televisão. E hoje nós temos esse acesso, né, por um custo bem menor e talvez até gratuito, se você quiser fazer na sua casa. Isso. Você liga a sua câmera. Então, entender, né, de tecnologia, de conhecimento e, ao mesmo tempo, não ter medo dessa exposição, porque a mentalidade da velha economia qual é? Eu vou ser sequestrado, eu tenho medo da violência, eu vou ficar exposto, eu não tenho habilidade com a câmera, né? Eu tenho vergonha, eu tenho medo do julgamento. Então, essa quebra de paradigma talvez seja também um dos grandes desafios com relação às dores do empresário. Oshiro, e aquele empresário que já está nascendo na época moderna? Então, ele já tem acesso ao Instagram, Facebook, LinkedIn, que são redes hoje muito badaladas, né? Cada um com a sua finalidade e o seu propósito, mas são vitrines, né? Para quem quer começar o seu negócio. E para esse que já está nesse meio, qual é a principal dor? Para esse que já está nesse principal meio, né, nesse meio digital, eu acho que a principal dor é ter essa consistência e a continuidade do que ele começa a fazer. Então, ele já nasceu nesse mundo. E só que quem nasce nesse mundo tem uma outra situação também, que é a parte psicológica. Isso. Né? E essa parte psicológica está muito ligada ao quê? Ao medo desse aparecimento. Então, não adianta eu nascer nesse mundo, mas ter medo de não querer usufruir dessa tecnologia. E a parte psicológica são crenças. Isso. Crenças que, de repente, lá no passado, alguém, quando você foi lá na sua sala de aula como, né, aluno do ensino médio, foi apresentar alguém fez um bullying com você. Ou quando você estava brincando em casa, a mãe falou: "Ei, menino, você quer chegar aonde com essa sua brincadeira?" Isso não leva a nada. Isso. E de repente você estava brincando de falar na frente da câmera. Isso. Então, acho que essas crenças também, que a gente chama de crenças limitantes, é o que impede as pessoas também dessa nova geração que efetivamente tem esse medo da exposição. É interessante a gente falar isso aí, Oshiro, pelo seguinte, vamos lá. A medicina, como eu te falei, ela é extremamente clássica, né? Conservadora. Então, quando eu realmente rompi esse bloqueio ao ponto de trazer hoje vários colegas médicos a praticamente fazerem o que eu estou fazendo, né? Que é divulgar meu trabalho, etc. E eu falo o seguinte, Oshiro, muitas vezes, por exemplo, eu me conecto com o meu paciente, né? Então, assim, o paciente hoje ele não quer saber só do médico operando, atendendo. Ele quer saber do médico dele viajando, tomando um bom vinho, tendo um bom carro, entendendo? Tendo a oportunidade de viajar para ter conhecimento. Por exemplo, agora, eu estive em Chicago, quer dizer, há 3 semanas atrás eu estava em Chicago, com os melhores urologistas do mundo. Ao ponto, Oshiro, isso aí eu falo valorizando o Amazonas, tá? Eu não só estava no congresso, como eu fui convidado para participar da reunião da Harvard. Então, do meu segmento urologia, eu fui convidado pelo chefe da Harvard para estar na reunião deles.
entendeu? E eu postei isso aí. E aí, um dos seguidores e tal, na verdade, vários deles, elogiaram. Falou assim, que orgulho para o Amazonas ter uma pessoa como você. Então eu falo isso aí, muitas vezes a pessoa, mas o Cristiano tá querendo aparecer. Não, muito pelo contrário, estou querendo motivar. Porque se eu conseguir fazer isso, outras pessoas do meu segmento também podem fazer. E fazer até melhor, né, Oshiro? Mas assim, também o pessoal tem aquela crença limitante, que você vai concordar comigo, que o médico também não pode falar de negócio, o médico não pode falar de dinheiro, de prosperidade, de ter um networking de pessoas, assim como você, que eu admiro demais, de pessoas que falam de estratégia para a gente prosperar. Nós não estamos falando de fazer negócio ruim, nem de negócio ilícito, não, nós estamos falando de estratégia para a gente licitamente conseguir atingir nossos objetivos, né, Oshiro? O que você fala isso aí para os colegas médicos que com certeza vão estar nos assistindo? Eu participei de um debate, doutor, há um mês, com relação ao curso de administração. Sou formado em administração. E aí teve um debate entre academia versus mercado. Tinha uma professora falando de academia, que é a faculdade, e eu falando de mercado. E aí o embate maior foi o seguinte: as faculdades não ensinam os profissionais a ganharem dinheiro. Isso. Então, provavelmente Perfeito. Você fez medicina, nunca teve uma matéria, né, de como fazer gestão, de como aprender a se vender e como se sustentar, porque não adianta você ser, né, PhD e não conseguir ganhar dinheiro com seu converter isso aí em recurso, né? Conhecimento só é válido desde colocado em prática e que capitalize, que gere riqueza. E gerar riqueza não é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. E aí, nenhuma faculdade de nenhuma profissão ensina a ganhar dinheiro. Isso. Esse é o grande problema do nosso ensino, né? O ensino é muito cartesiano. Isso. E aí, aonde é que as pessoas que vendem conhecimento estão ganhando dinheiro? Ensinando aquilo que a faculdade não ensina. Isso mesmo. Né? Essa é a grande sacada. Quando você fala de estilo de vida, lifestyle, carro, vinhos, champanhes, eu acho muito legal. E eu estive agora, recentemente, em um curso em São Paulo, de 3 dias, que um dos palestrantes falaram o seguinte. Então, para você que está assistindo aqui, fica uma dica. Isso. 3 segmentos que mais geram audiência hoje, mais interesse. O primeiro qual é? Riqueza. Como é que eu fico rico? E ficar rico não é pecado, pessoal. Né? Desde que seguindo as leis e fazendo Exato. de forma ética. Então, o primeiro é riqueza. Segundo é saúde, que é o seu Exatamente. segmento. Falar de saúde, como se tornar uma pessoa mais saudável, com menos doenças, com mais longevidade e com qualidade de vida, que é o que é mais importante. Perfeito. E o terceiro é relacionamento. Como que eu me relaciono melhor com as pessoas? Como é que eu posso tornar também, né, um network e conexão com as pessoas? Então, são 3 itens que mais chamam audiência para qualquer rede social. Isso é interessante, Chico, pelo seguinte, no meu segmento, eu tenho um slogan que fala o seguinte, que sucesso é ter saúde. Porque com saúde você faz tudo, né, Chico? Sem ela você não faz nada, você nem aproveita o dinheiro que você conquistou, né? Mas uma coisa que eu vejo que você também é muito cuidadoso, eu tô falando porque a gente encontra direto na academia, muitas vezes domingo, né? Na verdade, o dia que a gente mais encontra é no domingo, eu né? acho o melhor dia para se malhar. Eu também. Mas assim, eu queria que você falasse também, eu vou falar, mas eu queria que você também desse a sua impressão. A gente tem visto que o empresário, ele tem mudado até a sua forma física, né? Porque antigamente o empresário, na grande maioria das vezes, era obeso, sedentário, estressado, né? E aquilo ali parecia que era um sinônimo de sucesso, né? Ter aquele perfil, né? E hoje, eu vou tirar uma mensagem, quer dizer, uma pessoa como referência, que seria o Abílio Diniz. A gente nota que não, né? Hoje em dia, ser bem-sucedido também é sinônimo de ter um corpo saudável, treinar, ter um espaço na sua agenda para você fazer seu treino físico. Eu vou dar um exemplo nosso. Eu sou um médico hoje, talvez seja um dos mais ocupados de Manaus. Você, empresário, coach, também extremamente ocupado, mas nós temos nosso tempo para dedicar à nossa saúde. E essa mensagem para esse empresário, entendeu? Ou mesmo médico, né, que também está esquecendo um pouco disso aí. Bom, vamos lá. Eu acho que isso tem tudo a ver com velha e nova economia. Isso. Costumamos dizer que velha economia é uma
é um modelo mental. Nova economia é um modelo mental. Então, é nada mais do que uma mudança de modelo mental. A mentalidade da velha economia é sangue, suor e lágrimas. Acorde 5 da manhã, começa a trabalhar às 7 e vai dormir às 11 da noite, saindo 10 horas do trabalho. Então, trabalhar muito no passado era sinônimo de sucesso. E aí eu não tinha tempo para a família, para os filhos, para alimentação, comia aí um lanche qualquer porque não dava tempo de almoçar, não tinha tempo para a parte física. E hoje, qual é o grande desafio nosso? É ter sucesso, ganhar dinheiro, que é importante, e usufruir daquilo que você ganha. Então, tem muito empresário hoje que é escravo do seu negócio. Então, a gente prega muito essa situação de ganhar dinheiro, que é importante para o empreendedor, desde que dentro das normas e regras, né, lícitas, e ao mesmo tempo usufruir dessa riqueza. E uns mais adiante já estão compartilhando essas riquezas. Perfeito. Né? Tornar o mundo melhor para as outras pessoas. Como que eu posso ajudar uma outra pessoa ali? Como que eu posso ajudar essa outra pessoa, essa instituição de caridade? E é incrível, né? Eu acredito muito na lei do retorno. Eu também. Quanto mais você dá, mais você recebe. Com certeza. Né? Isso aí é fato. Eu utilizo muito disso e a gente percebe isso muito claramente. Estou te falando isso aí porque é o seguinte, no meu segmento, e eu já fiz isso, tá? E é interessante, eu vou falar agora para você que está começando e vai começar bem. Ô Chiro, eu dei muito plantão, porque quando você sai da faculdade, a sua moeda é o plantão. Então você começa a dar plantão. Só que olha para você ver, tem duas vertentes. Uma vertente é aquela que você tinha uma vida de acadêmico de medicina, uma vida difícil, e aí você começa do dia para a noite ganhar um salário bem significativo. Pronto. O que eu fiz e o que a maioria fez? Pronto, na época, me formei, comecei a ganhar bem, e todo mundo que começa a ganhar bem já compra logo um carro de luxo. Pronto, eu comprei um carro simples. E fui juntando outro dinheiro. E aí aquela pessoa comprou o carro de luxo e depois comprou um apartamento de luxo, ou uma casa de luxo. Pronto, e eu estava juntando dinheiro para ir para São Paulo, continuar a minha formação. Na época, Chiro, essas mesmas pessoas, lógico, isso aí tudo é modelo que você vai seguindo, estratégia, né? Falou, Cristiano, você vai pegar tudo que você economizou, você está andando com um carro simples, você está economizando seu dinheiro para ir para São Paulo gastar isso tudinho. Eu falei, não, eu tenho um objetivo. Por quê? Porque hoje eu estou novo, eu consigo dar bastante plantão. Mas quando eu for envelhecendo, isso aí vai ser muito ruim para mim. Como vai ser ruim para você? Não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu estou ganhando muito bem, isso aí que você está fazendo eu não concordo não. Tudo bem. Ô Chiro, fui. Quando eu cheguei em São Paulo foi muito interessante isso aí, porque eu tinha uma economia e eu não queria ficar dando plantão. Não, eu queria ficar estudando, me dedicando à minha formação, doutorado, fellow, etc. E aí era o seguinte, o dinheiro, ou eu morava bem, próximo do hospital, ou eu tinha carro. Pronto, eu ia morar mais longe e fazer o transporte de carro em São Paulo, que a gente sabe que é um caos, né? Mais uma vez, eu preferi morar do hospital e ir a pé, todo dia do hospital, ir e voltar. E hoje, voltando já e atualizando o tempo, graças a Deus, hoje eu ando de Mercedes, entendeu? E a gente que gosta de muitas vezes compartilhar para as pessoas o fruto do nosso trabalho, como eu sei que você faz também, com a sua parceria com a BMW. Então, assim, a gente nota que se a gente escolhe bem, por mais que demore um pouquinho, vale a pena, né, Chiro? Tudo isso é questão de mentalidade, né? Eu costumo dizer, e isso vem da filosofia japonesa também, tudo que vem antes do suor não vai dar certo. Então, as pessoas e o brasileiro, infelizmente, ele quer curtir os prazeres da vida sem antes ter condições. Então, por exemplo, no Japão não tem compra a prazo, não tem parcelamento de 10 vezes. E aqui é o seguinte, a conta que o brasileiro faz é o seguinte, essa parcela cabe no meu bolso, ela compra. E aí você vai ver a compra final deu 3, 4 vezes o valor do produto, porque não é em questão do quanto que ela está pagando, é quanto cabe no bolso. Isso. E aí tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que foi, né, uma bíblia para mim quando eu era adolescente. Com certeza, para mim é a mesma coisa. Roberto Kiyosaki. Então, o que ele diz lá? Quem tem mentalidade de escassez e a mentalidade
de querer o prazer antes do tempo, ele sempre está endividado. Isso mesmo. Ele sempre está endividado. Quem tem a mentalidade de primeiro juntar para depois ter o prazer, ele, na verdade, ele banca o jogo. Isso. E aí aquele cara que compra um carro à prestação, quando ele vai vender o carro já está defasado e ele continua ainda com as parcelas para serem pagas. Ele troca por outro carro. Aquilo que ele ia começar a quitar, ele gera outra dívida. Isso. Assim como a casa também. Aí ele quitou a casa e fala, puxa, agora eu queria uma casa melhor. Ele entra num outro processo de dívida. É uma escolha. Ou é o prazer depois do suor, ou é o prazer antes do suor. E tudo tem o seu preço. Isso é interessante a gente falar, né, Chiro? Porque muitas vezes o que eu vou fazer uma reflexão, e um desses colegas em particular, que continuou sendo meu grande amigo, ele falou o seguinte, falou assim, Cristiano, te vendo hoje, eu vejo quanto você teve visão. Eu vou te falar por quê. Na época eu comprei um carro bem mais caro que o seu, só que como eu dava plantão direto, eu quase nem ficava no carro. E te vendo hoje morando também muito bem, na época você morava num apartamento muito pequeno, muito simples, e eu já morava numa casa que eu também quase não ficava na casa. Então são coisas, Chiro, que muitas vezes a pessoa ela tem aquele sonho, entendeu? Só que muitas vezes ele não está usufruindo daquilo. Que eu acho que talvez seja uma das principais mensagens para quem quer começar. E outra coisa também que eu tenho feito muito, com certeza você faz, hoje eu tenho grandes amigos que são judeus, que é, assim, pessoas que eu respeito demais, e eu respeito também a filosofia quanto ao dinheiro. Então, assim, o judeu é extremamente comedido para gastar, ele sempre tem uma reserva, sempre faz caridade, e ele é uma pessoa que é muito centrado, ele não esbanja, é aquela pessoa que ele é aquela pessoa comedida, né, para fazer tudo na vida, né? E são exímios vendedores, são comerciantes, né? Então, quer dizer, eles valorizam muito o que eles fazem. Isso aí, Chiro, é uma coisa que eu não só tenho lido, mas pelo fato de conviver, né? Isso aí tem trazido grandes mensagens. E outra coisa que mais me chama a atenção também é a mentalidade. São pessoas prósperas. Mas quando eu falo de prosperidade, não é só dinheiro, né? É a cabeça empreendedora, é aquela cabeça que realmente quer ter recurso, que quer gerar renda, que quer gerar oportunidade para outras pessoas, e a gente sabe disso aí, né? Então, assim, são filosofias que eu levo para o meu dia a dia, e, Chiro, é impressionante o quanto isso agrega. Outra coisa também que eu vejo que você valoriza muito, e que talvez seja a base de realmente a gente ter sucesso de forma completa, que é valorizar a família. É valorizar a sua esposa, que é a Gisele, seus filhos, potencializando tudo. Então, assim, hoje eu tenho feito isso aí também como como se fosse uma regra número 1. E é impressionante como a pessoa também tem mais energia, né, Chiro? Queria que você comentasse isso aí. Eu costumo dizer que a família é a base de tudo, né? Não adianta você chegar no topo da montanha e chegar sozinho. Acho que o grande desafio de todo empresário de sucesso é não chegar no topo da montanha e não deixar um rastro de sangue para trás. Entre mortos e feridos, sobrou o campeão lá que está em cima da montanha. E aí não adianta nada. O que adianta você ter sucesso e estar sozinho? Então, a família, eu acho que é a base de tudo, né? A relação com a esposa, esposa e marido crescerem juntos também na parte do conhecimento. Então, a Gisele, tudo que eu sei, ela sabe, ela investe muito em conhecimento também. Então, eu percebo que... E é interessante que a gente atrai esse público. Com certeza. Todos os nossos clientes são empresários que são sócios, marido e mulher, que estão juntos na jornada, valorizam conhecimento. E é interessante, todos que buscam a gente fazem parte disso, que é a tal da lei da atração. Isso. Você atrai pessoas que se pareçam ou que valorizam o que você valoriza, né? E isso é muito legal. Acho que a nossa maior contribuição é essa situação. Somos perfeitos? Não. Formas de criação de filho, às vezes a gente erra, às vezes a gente tem problemas também na relação com colaboradores, mas a gente sempre está querendo acertar. E quando é que a gente acerta mais? Quando a gente vai em busca de conhecimento, quando a gente vai em busca de ajuda. Então, eu sou suspeito em falar porque eu vendo conhecimento, mas tem muita coisa que eu não sei, eu tenho consultoria.
Eu sou bom, eu costumo dizer que eu sou bom para ganhar dinheiro, mas eu sou ruim de investimentos, né, de onde aplicar. Eu tenho uma consultora que eu pago um valor que me ajuda, né, nessa gestão também das finanças. Então, coitado de quem acha que pode tudo, que entende de tudo, provavelmente vai chegar lá, mas vai perder às vezes muito dinheiro e vai perder muito tempo também. Tem uma frase do Elon Musk que fala exatamente isso, né, Chiro? Ele fala o seguinte: eu sou bom em um determinado assunto, para outros eu contrato. Então é o segredo também da pessoa prosperar na vida, né? É realmente estar cercada de pessoas habilidosas para que realmente cuidem do seu patrimônio, do seu dinheiro. Isso também eu faço no meu dia a dia. E, Yoshiro, é impressionante como é bom, porque tudo que é mensurado, você tem condições de ir fazer os ajustes, né? Então, se você não tem uma mensuração do quanto você ganha, do quanto você gasta, o que eu invisto, o que eu posso melhorar no meu investimento, você não tem condições de prosperar, né? Isso aí eu também levo para a minha vida pessoal, profissional, e só tem agregado. Mas, Yoshiro, eu queria que você falasse também da sua empresa, da Targo. Eu estou te falando isso aí porque treinamentos da minha equipe, treinamentos meus, entendeu? Não só de secretárias, entendeu? De administradoras. Tudo isso aí é feito com você, sem contar suas palestras junto com a Gisele, com o seu filho, entendeu? Que eu admiro muito. Queria que você falasse isso aí. Qual que é realmente a mensagem, né? O princípio da Targo. O que você me fala? Bom, a Targo, o propósito da Targo é quebrar paradigmas. Porque a gente entende que todo treinamento você tem que colocar em prática. Só que você só coloca em prática se o paradigma for quebrado, que é a forma como você vê o mundo. E isso tem que partir de mim. Quem me segue nas redes sociais, quem acompanha o meu trabalho, sabe que semana após semana não tem a mesma coisa. Sempre tem algo inovador. Então a gente sempre está em busca de inovação e de criatividade. Então a Targo hoje ela é especialista em quê? Ela tem alguns braços. Por incrível que pareça, hoje nós temos marcas até mais fortes da Targo, que tem 27 anos de mercado. Então a gente tem a marca Escola de Atendimento. Isso. Que é uma escola, a primeira escola do Brasil de atendimento, tem uma arena do encantamento, tem uma experiência. Então a gente tem o propósito de transformar Manaus na capital nacional do encantamento com a escola de atendimento. A gente tem a marca CEO Coaching, que é o Carlos Eduardo Oshiro, que aí já entra a parte da pessoa física. Tem a Gisele Oshiro, que é hipnoterapeuta e inteligência emocional. Então, hoje a gente tem programas para empresários que eu entrego, que está ligado a transitar da velha para a nova economia. Então, a gente tem um programa que ensina os empresários a criar uma estratégia para a nova economia, 15 horas de carga horária. A minha esposa tem um curso de inteligência emocional 3 dias, são 3 dias no mês. Essa semana teve um. A Targo tem a escola de atendimento e a escola de líderes. E aí, dentro dessa complexidade, né, a gente tem um movimento. Então, hoje nós temos mais de 600 pessoas que já participaram da nossa imersão da nova economia. E nós começamos a criar clubes. Isso. Temos o G25, são 25 empresários da nova economia que a gente escolhe todo ano e que passam uma jornada com encontros mensais com a gente. Temos o G7, que são 7 empresários que aí têm acesso a mentorias mensais comigo. Então, você começa a entender que hoje, você que é empresário, a pergunta que fica é: qual é o movimento que você tem, que as pessoas querem fazer parte? Fora isso, a gente tem um grupo de WhatsApp dos empresários da nova economia que já fizeram imersão, que geram negócios entre eles, se ajudam entre eles. Então, a gente tem uma comunidade hoje. Então, toda empresa hoje tem que ter um movimento e, ao invés de ter clientes, tem que ter fãs apaixonados, que é aquilo que você falou no início do nosso bate-papo. É o que a gente também hoje chama de ecossistema, né? Você cria. Eu tô te falando porque, assim, uma das coisas que eu mais admiro no seu trabalho é porque você, algumas vezes, e eu procuro estar em todas, você faz encontros, né, de diversos grupos empresariais, médicos, e que é impressionante, assim, não só nas suas palestras da Gisele e dos palestrantes que você convida, né, a motivação que você dá exatamente para continuar movimentando esse ecossistema. Eu queria que você falasse também da importância disso aí, dessas suas atitudes, né, que são extremamente importantes.
Eu não vou nem dizer motivação, eu digo que se as pessoas forem querer se motivar comigo, um japonês, né? Contando piada, no palco pulando, não vai achar isso. Ao invés da motivação, a gente gera um incômodo. Então, meu papel é incomodar as pessoas. Meu papel é incomodar os empresários. E hoje, eu acho que a sacada que eu tive, que eu não vendo mais conhecimento. E isso é importante você entender que ter um negócio tem que parar de vender o que você vende. Você tem que dar uma nova percepção ao que você vende. Então, eu costumo dizer que hoje a gente não vende mais conhecimento. Nós somos uma empresa fazedora de eventos. Pronto. E aí, quando eu crio esses eventos, eu gero networking. Esse evento, ela explode nas redes sociais de todos que estão presentes. Exatamente. É um potencializando o outro. É um potencializando o outro. É um poder de networking, onde ali são feitos negócios. Então, normalmente, a gente une, no caso do Happy Hour Palestra, que a gente tem gastronomia, que todo mundo gosta, networking, que hoje é muito importante para a nova economia, e conteúdo. Isso. Se eu fizesse só palestra, provavelmente não daria gente. A gente pegou 3 pontos e criou um novo produto. E hoje a palavra-chave, Cristiano, é o quê? Relacionamento. Isso. Network. E isso você é muito bom. Isso que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser uma espécie de networking. E o networking, às vezes, é você dar primeiro para gerar uma reciprocidade depois da pessoa para quem você deu. Quando você me faz um convite desse, inconscientemente eu estou te devendo alguma coisa. Não é que eu tenho que te pagar alguma coisa, Isso. mas eu lhe devo também, né, uma reciprocidade. Quando eu convido pessoas para estarem também lá na Rádio CBN, né, a gente está colocando holofote nessas pessoas. Então a gente está gerando network e relacionamento. E aí eu dou uma dica. Antes, quando eu ia a alguma festa ou tinha um evento social, normalmente a gente senta onde? Nas mesas que são dos amigos. Isso. Porque ali eu tenho minha zona de conforto, ali eu vou estar bem. Hoje, qual a regra? Procure a mesa que você não conheça ninguém, sente lá. Porque ali provavelmente você vai aumentar o seu network. Sente, comece a conversar, comece a conectar e de repente você está até fechando um negócio ali. Exatamente. E é interessante, Oshiro, porque seguindo até seus passos, seus ensinamentos, suas sugestões, muitas vezes também não só vou para suas palestras, mas procuro participar de outros eventos. Eu participei de um recente, que foi aquele Ect Mais, do Thiago Negro. Sim. E, Oshiro, é impressionante exatamente isso. Tipo assim, muitas vezes você chega para fazer são 3 dias. Aí você quer ficar no mesmo local, da mesa, né, onde você estava, cercado das mesmas pessoas. Pronto, eles propositalmente, eles embaralham todo mundo todos os dias. Que o objetivo é exatamente esse. É de você manter o maior número de contato com pessoas desconhecidas e também fazer a interação. Entendeu? Então, assim, é impressionante como é que isso aí tem poder, não só de modificar a mentalidade, mas de crescer a sua zona de conhecimento sobre vários assuntos, com várias pessoas. E é o que eu acredito muito no que você fala, viu, Chiro? Que realmente o mundo hoje é networking, é relacionamento, é você realmente mostrar o que você faz muito bem e tentar não só prestigiar as pessoas que você conhece, mas principalmente prestigiar as pessoas que você muitas vezes nem conhece, mas você sabe do valor. Isso aí você faz muito bem. Hoje eu costumo dizer que não é o que você tem, é quem você conhece. Isso. Né? E hoje nós não estamos muito mais também no mundo do ter, nós estamos no mundo do ser. Quem você é, que pode gerar conexão com as pessoas, que pode ajudar outras pessoas. E todo mundo hoje, com um conhecimento, por menor que seja, ela pode ajudar alguém. Lógico. Com aquele conhecimento específico. Não precisa ser uma autoridade. Então, quando a gente entende esse processo de que todo mundo pode ajudar outras pessoas com conhecimento e com conteúdo, aonde? Rede social. Isso. Né? Digital. Então, você às vezes abre a câmera aí, do que você está falando, de repente uma frase impacta uma pessoa que naquele momento estava precisando ouvir isso de alguém. E é incrível, né? A capacidade que a gente tem de impactar as pessoas que a gente nem tem noção utilizando a rede social. Então, provavelmente você deve ter já pessoas que chegaram até você, doutor, eu acompanho você e tal, admiro o que você faz, e aí uma frase que você me disse virou a minha chave, e aí eu tomei um outro rumo, e aí isso trouxe esse resultado para a minha vida. Então, acho que isso é imensurável, né? A rede social,
E a internet e o digital, ela é imensurável, ela é escalável, ela é infinita. Ô Chiro, outra coisa que você fala muito, na verdade você acaba sendo quase que um embaixador disso aí, é falar do potencial que nós temos aqui na Amazônia. Quer dizer, o que o Amazonas representa para o Brasil e para o mundo, né? E eu vi que nesse último evento você teve uma oportunidade de fazer uma entrevista quase que exclusiva para você, né? E você discutiu com o seu entrevistado realmente esse papel de que a Amazônia ela precisa de um embaixador ou de embaixadores que comprem essa ideia, respeitando a floresta, mas nós temos que criar mecanismos alternativos, né? De produção de riqueza, que é uma coisa que você fala muito. Fala um pouquinho de como é que foi essa experiência. Pois é, doutor, eu tenho uma grande preocupação com o nosso plano B, né? Esse nosso plano B são novas matrizes econômicas além da nossa Zona Franca. Então, a gente sabe que a Zona Franca, o ano passado, foi muito atacada. Muito. Também, por várias vezes. Ficamos alguns dias sem a proteção. Isso. Né? Agora nós temos a reforma tributária também que ameaça e bate de frente com o nosso modelo econômico, que para nós é muito bom. Isso é muito importante para a gente. Mas nós temos que ter uma criatividade também, um planejamento para novas diretrizes econômicas. Então, acho que você já teve até em eventos nossos que a gente levanta a bandeira com a Rádio CBN, que é Plano B, trazer pessoas para debater sobre isso. Infelizmente, eu não vejo nada acontecer. É muito blá, 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 e a gente não vê nada, né, de concreto e de mão na massa. Até porque uma nova matriz econômica demora mais de 20 anos para se estabelecer. E essa é uma preocupação grande. Isso. E eu fazendo o meu papel, quando eu vou para fora, eu tento buscar, né, alternativas e questiono se essas pessoas, que dicas elas dariam, né, para a nossa região, né, uma marca tão forte como a Amazonas no mundo inteiro. Por exemplo, agora, infelizmente, nós perdemos a COP. Isso. Né? Por motivos políticos, acabamos perdendo a COP, que tem tudo a ver com sustentabilidade. Com certeza. Né? E não veio para cá. Mas está tudo bem, temos que continuar fazendo a nossa parte. Tive a oportunidade de entrevistar o Thiago Finch, né? Um outlier, 2,4 milhões de seguidores. Tive essa grata satisfação. E a namorada dele é de Manaus. Olha só. Quando eu fui no camarim entrevistar, era de Manaus. E aí eu mandei uma mensagem pro produtor dele e falei, cara, nós estamos precisando de alguém assim e tal. A namorada dele, pô, faz uma produção aqui em Manaus. Né? Nós precisamos de um embaixador, aquele que efetivamente, um Neymar da vida, sei lá, alguém que tem uma projeção mundial, que de repente comece a colocar investimentos aqui também. Isso. E que possam atrair outros investidores. Essa é uma preocupação muito grande minha por históricos, cidades que perderam o seu protecionismo, como Detroit. Isso. Recentemente, agora está se levantando, mas vira uma cidade fantasma. Perde metade da população, demora 20 anos para se reerguer. E eu comparo a nossa região nesse momento com aquele filme da Netflix, Não Olhe Para Cima. Isso. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir, aonde você tem um perigo iminente, alguém fica sinalizando, ninguém toma conta disso, e aí o asteroide vem, detona a Terra. Então nós estamos próximo a isso com a nossa parte econômica. Ô Chiro, eu vi assim, a sua preocupação não só nas suas palestras, nos seus eventos, como é uma coisa que realmente incomoda. Mas eu acho que as pessoas não têm noção disso aí. E um dos seus palestrantes uma vez deixou muito claro o impacto que isso aí tem. Ele comparou, eu não esqueço disso aí. Ele falou assim, olha, hoje você tem, com o modelo todo acertado da Zona Franca, etc., você tem um imóvel de 1 milhão. A partir do momento que a Zona Franca vai perder sua força, que você não vai ter mais matriz econômica, você vai ter um imóvel que valia 1 milhão, valendo 100 mil reais. Então, assim, é assim que vai funcionar e é assim que a gente tem que tomar cuidado. Porque a perda local de valorização de tudo vai lá para baixo. Isso aí é uma coisa que as pessoas não têm noção disso, né, Chiro? Infelizmente, a população em geral ela não tem essa noção. E por incrível que pareça, nem empresários que estão conectados, né, a essas mudanças econômicas, ao que está acontecendo no mundo, porque o problema não é só a canetada, o problema é a disruptura. Isso. Né? Aqui nós já tivemos a maior fábrica de mídia, né, de mídia, de vídeos e de músicas, que era a TV Lar. E hoje não temos mais, só para você ter uma noção. Então,
No futuro, a gente fabrica muito televisor aqui. De repente, televisor no futuro não terá mais, que vai ser uma tela holográfica aqui na nossa frente. Isso. A Sony já não está mais aqui. E aí você vai percebendo que nós vamos perdendo a nossa força, porque os produtos que essas empresas fabricavam já não existe mais. Então não é somente a parte política, é a parte também da disruptura tecnológica. E aí eu não vejo ninguém mexer, né, nada com execução. Acho que a palavra-chave é execução. Hoje você está nesse seu patamar, que você está nesse nível, porque, de repente, os conhecimentos que você pega e paga caro, e as pessoas acham que conhecimento tem que ser coisa barata, porque a internet está aí. Né? A internet é algo superficial. Você ir para um banco de uma cadeira, para uma cadeira de uma faculdade renomada, custa dinheiro. Muito. E às vezes fala, não, doutor, mas só me dá uma dicasinha aí. Puxa, mas essa dicasinha para eu dar... Né? Eu paguei milhares de reais em um curso lá durante um ano. Então, as pessoas não têm muito essa noção. Então, acho que entender o que nós estamos passando nesse momento e agir, né, é a minha maior preocupação. Ô, Chiro, infelizmente, nós já passamos para quase 1 hora de bate-papo aqui, para você ver que não falta assunto. Mas, para encerrar muito bem esse nosso bate-papo, eu queria dividir em 2 perguntas, tá? Eu queria que você falasse 3 dicas para aquele empresário que está começando agora, quer começar bem, e aí o que você acha que ele tem que fazer, dar aquele pontapé inicial assertivo. E outro é para carreira médica, que você, não só pelos nossos encontros, nossos bate-papo, trocas de experiências, você também lidera, né, várias pessoas do segmento médico. Eu queria que você também falasse de 3 dicas para esse profissional que quer começar muito bem. Eu acho que essas 3 dicas que eu vou dar, doutor, acho que ela vale para os 2 níveis. Tanto para quem está começando, como também para quem é médico. Eu vou fazer um pouquinho dessa analogia. Acho que a primeira qual é? É conhecimento. Não existe hoje sucesso sem conhecimento. Então, você que não lê livros, você que não investe em conhecimentos, provavelmente você está ficando para trás e não está percebendo. E é tudo uma questão de valorização. Eu conheço gente que paga R$4.000 em um vinho, mas não paga 150 em uma palestra porque acha caro. Não paga R$1.000 de um treinamento para o colaborador dele. Então, tudo bem, segue o jogo. Né? Então, conhecimento é importante. E o quanto esse conhecimento que você tem, você pode ensinar outras pessoas e pode propagar isso também, porque quando a gente ensina alguém, a gente aprende 2 vezes. Mais ainda. Né? Então, acho que a primeira palavra é conhecimento. Segunda, relacionamento. Então, quem você conhece, eu acho que faz uma grande diferença hoje. Né? Com quem você está conectado, qual a sua frequência, a gente costuma dizer muito, frequência de pessoas. Se você é hoje o número 1 do grupo social que você vive, você tem que mudar de grupo. Isso. Você tem que ir para um outro grupo social onde você é o último, porque aí sua mente vai se incomodar. Se você está num grupo que as pessoas falam de viagens nacionais, vai para um grupo onde as pessoas falem de viagens, né, até para a Lua. Isso. Como o Elon Musk. Isso. E aí fala, cara, mas eu estou viajando aqui para o Brasil, o cara está indo para a Lua já. Então isso incomoda. Isso. Então esse é o mote que eu falo, do incômodo vem a mudança. E o terceiro, execução. Conhecimento sem colocar em prática. Não Conhecimento sem execução não funciona. Então, eu sou muito... Ganhei o conhecimento, coloco em prática. Ganhei conhecimento, coloco em prática. Então, são 3 palavras, eu acho. Conhecimento, relacionamento e execução. E para o médico, tem que ter uma quebra de paradigma, porque o seu paciente, antes de ele comprar a sua consulta, a sua receita, primeiramente ele compra você. Então, se você tem uma rede social aberta e não fechada, se você tem uma rede social que é rica de conteúdos também, que a pessoa pode ir lá ver e falar, poxa, olha a foto, esse cara aqui, ele é formador de opinião, olha, o meu amigo tirou uma foto com ele, poxa, esse cara deve ser bom porque ele atende tal pessoa. E, ao mesmo tempo, tem o conteúdo que corrobora com essa percepção, bingo. Então, área da saúde e qualquer tipo de área que venda serviços, tenha em mente que a pessoa primeiramente compra você para depois comprar efetivamente aquilo que você acha que você está comprando, que é a cura ou é a receita. Primeiramente a pessoa compra a pessoa. Ô Chiro, eu queria te agradecer
mais uma vez, pela presença. Eu sei que você é extremamente requisitado, não só pelos eventos que você faz, mas pelos treinamentos, entendeu? A sua família, entendeu? Que você também preza muito. Queria reforçar todo o respeito, a admiração, o carinho que eu tenho por você, pela sua família, pelo seu trabalho brilhante, entendeu? Pela sua história. E falar que com certeza nós vamos ter outros encontros, né, para falar de empreendedorismo, falar de estratégia, falar de outros elementos que hoje são essenciais para quem quer prosperar na carreira médica ou qualquer outra área da parte empresarial. Muito obrigado. E eu queria agradecer, queria que você ficasse muito à vontade também para agradecer as pessoas que com certeza vão ver, vão assistir esse podcast, vão ouvir. Com certeza nós deixamos aqui vários insights, né, Oshiro? Para essas pessoas realmente colocar em prática, que foi o que você falou muito bem, e realmente traçar uma linha rumo à prosperidade. Então, um grande abraço a todos, foi um prazer estar aqui falando e trocando ideias com o Oshiro e, lógico, servindo para vocês com muito aprendizado e muitos insights. Doutor, tudo que você disse é recíproco, né? Admiro muito a sua carreira, a sua trajetória, a sua busca constante pelo conhecimento, a sua generosidade. A gente percebe que você é uma pessoa muito generosa também, que faz com muita paixão, né, a arte da sua profissão. E para você que nos assistiu até aqui, espero ter contribuído, gerado incômodos saudáveis, né? E a frase que eu uso muito no final das minhas palestras, que é do Alvin Toffler. O maior desafio hoje das pessoas é aprender, desaprender e aprender de novo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.